Olá, galera do nono ano. Vamos dar início aqui a mais uma aula de história. Hoje revisão com o terceiro capítulo, a Primeira Guerra Mundial. Um assunto super importante, né, para vocês que estão concluindo o ensino fundamental. No período do final do século XIX, início do século XX, ficou marcado na Europa pela existência de fortes tensões entre as potências econômicas do continente. Alemanha, França e Inglaterra. Eram os três países mais poderosos, principalmente a Inglaterra, né? Muito poderosa. A Inglaterra era praticamente a nação mais importante do mundo. Há poucos meses, né, anos, aí tinha perdido o posto para os Estados Unidos. Mas o poder o poder político, o poder de influência da Inglaterra até hoje é o mesmo, né? Mas imagine só no início, no final e no início do século XX. Ainda era muito poderoso, né? Muito no poder político, né? Poder de Inglaterra. Só que existia, gente, um país que está muito na produção de alimentos, na produção de utensílios domésticos, na produção de tecnologias, de invenção de várias coisas importantes, como motores, é, energia elétrica, o uso do aço como matéria-prima para produzir objetos, construção civil, era a Alemanha, certo? A Alemanha estava crescendo bastante, se desenvolvendo bastante. Isso, gente, é, assustou a Inglaterra, né? A Inglaterra que era um país que mandava em tudo, praticamente ali ainda, naquela região, tinha uma influência. É, e a Alemanha ela vinha trazendo um histórico de confusão já desde metade do século XIX, né? Que foram as guerras franco-prussianas. Né? A Prússia era uma região que estava próxima à Alemanha, que inclusive na Primeira Guerra Mundial também participaram dessa guerra. Né? As rivalidades motivaram a criação de acordos econômicos, políticos e militares entre esses países. Né? Por exemplo, a França ela tinha perdido territórios como a Alsácia-Lorena para a Inglaterra, né, para a Alemanha, né, um território rico em ferro e carvão, né, na Guerra Franco-Prussiana. E a Alemanha tinha uma intenção de aumentar muito mais o seu desenvolvimento, né, as suas conquistas territoriais e produção na indústria. Né? E isso fazia com que a Inglaterra ficasse ali olhando ela todo o tempo, observando, né, com os olhos crescidos. Né? Continuando aqui, nós temos a Guerra à Vista. Né? Por meio de acordos econômicos, políticos e militares firmados entre países europeus, dois blocos opostos surgiram. A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro, que é aquela parte da Prússia lá, e pelo Reino da Itália, né? Olha aí. E a Tríplice Entente pela Rússia, pela França e pela Grã-Bretanha. Certo? À medida que as rivalidades aumentavam, né? A, entre as potências se intensificava, gente, mais ainda se aproximavam mais ainda de um possível ataque, né, um com o outro. Só que assim, eles aumentavam muito a produção de armas e estava ali, estava uma paz, né, existia uma paz, mas em compensação todos os países produziam as suas armas, aumentaram, dobrado, triplicado a produção de armas, né. Outro fator também, gente, que provocou tensões também dentro da Europa foram os movimentos nacionalistas. Os países tentando se independentizar uns dos outros, né? Defendendo a ideia de ampliação dos territórios, né? Como a Alemanha. Né? A Alemanha já tinha feito isso várias vezes. Mas surgiu um movimento chamado pan-eslavismo, além do movimento pan-germanismo, né? Que tinha a ideia de aumentar mais ainda o povo alemão, a Germânia, né? Em um só estado, em um só país, né? Vários países que tinham povo germânico, eles queriam fazer um só, dando a ideia de que eles eram de raça pura, né? Aí surgiu já raízes para a Segunda Guerra, né?
E o pan-eslavismo era os eslavos que tinham a intenção de fazer um país daquele povo, juntar todos os eslavos que estavam espalhados pela Europa e proclamar uma república, né? Um estado para eles e reunir todo esse povo num estado só. E essa tensão maior, gente, estava lá na Península Balcânica, que é onde tem ali a Hungria, a Romênia, é, a Sérvia, Montenegro, é, ali aquela, esqueci aqui o nome a Bósnia-Herzegovina, né? Bósnia-Herzegovina. Então, esses movimentos, eles vieram também ajudar, né? A eclodir a guerra, né? Como foi que eclodiu a guerra? Foi com a morte de Francisco Ferdinando, em 28 de julho de 1914, quando ele foi lá visitar a região e um cara lá que era militante do movimento da causa do pan-eslavismo atirou nele, derrubou, matou na hora. E aí, um mês depois, é, o Império Austro-Húngaro declarou, propôs um monte de coisa lá para a Sérvia assinar, cedendo parte do território, e eles não aceitaram, né? Aí foi que o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A Alemanha vai declarar também a Sérvia, porque a Alemanha está do lado do Império Austro-Húngaro, né? Eles tinham feito um acordo para se defender, um acordo militar, isso no dia 28 de julho, foi 30 dias depois, né? E, consequentemente, a Sérvia, que tinha um movimento do pan-eslavismo, né, que estava apoiado pela Rússia, a Rússia declarou guerra tanto à Áustria, ao Império Austro-Húngaro, como também à Alemanha e, consequentemente, à Itália, que estava no meio da confusão também, né, junto com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Aí surge a guerra, né, gente? A guerra surge. Como a Rússia fazia parte da Tríplice Entente junto com a França e a Inglaterra declarou guerra tanto ao Império Austro-Húngaro, à Itália e à Alemanha. Então a França também vai declarar guerra também. Os cachorros grandes já estavam brigando, ela entrou no meio também da confusão. Muito embora tenha se arrependido demais depois, né? O conflito, né? No primeiro momento, gente, o conflito foi nas trincheiras, né? A Alemanha, ela vai se concentrar aqui, ó. Frente em 1914, ó. 1914. Ela vai concentrar durante um ano a guerra nessa parte aqui mais da Bélgica, da França, né, com essa setazinha vermelha. E uma pequena faixa aqui rumo à Polônia, rumo ao território que hoje é a Polônia, né? Rumo à Rússia. E uma parte aqui o Império Austro-Húngaro, também rumo à Rússia e para o sul aqui a Sérvia, né? Região da Sérvia. Aí em 1915 as frentes elas alteram um pouco, né? Vão aqui defendendo aqui essa parte da Itália, né? Também com frentes rumo à Rússia e avançando além do território polonês, lá na frente, onde hoje ah, esqueci o nome dos países que pertencem aí, gente, mas não interessa agora não. Vamos aqui minimizar para a gente poder voltar aqui ao assunto, né? Olha aqui. Então, a Guerra das Trincheiras, né? Eram redes de valas no solo, né? Onde os soldados ficavam escondidos dentro. Gente, essas trincheiras era cruel, viu? Tem aqui umas, né? Isso aqui é um modelo de trincheira, né? Mas a maioria das trincheiras, gente, não era bem assim não. Era só aquela vala mesmo, no barro. Aqui eles botaram umas escoras de madeira, provavelmente porque o terreno talvez fosse bem fácil de ceder, né? E eles botavam essas valas para segurar a terra, né? Mas geralmente, gente, essas valas eram feitas no barro mesmo, gente. Incrível, gente. As fotos de antigamente, chovia lá, eles meia, quase a perna deles toda coberta na lama, na água. E ali, gente, não era esse negócio de passar uma hora ou uma hora e meia, não. Passaram foi 4 meses dentro da trincheira. Uma metralhadora de 16 quilos, gente, atirando. Tinha hora para atirar, não, viu? Era qualquer hora, na hora que desse certo. Tinha hora para comer, não. Não tinha como eles parar e dizer assim: Fulano, não atira agora, não, que eu vou comer assim um cafezinho com pão aqui. Vou comer um arrozinho com feijão aqui. Não atira, não, não tá valendo, não. Não tinha isso, não. Era qualquer hora vinha bala. Qualquer hora vinha bala. Tinha aquela metralhadora de tripé, né? Que eles colocavam, que era um segurando aquele cinturão que tem as balas, né? Aquele cinto onde colocar as balas.
que era aquela bala bem grande, né? Não sei se é 15 milímetros, gente, aquela bala. Sei que era um segurando e outro atirando, né? Imagine só, gente, ali o cara passar o dia apertando aquele gatilho, o dedo dá ali uma cãibra, cara, a mão dá uma cãibra, as pernas dá uma cãibra de ficar ali. Há quem diga, gente, que muitos desses caras que morriam, eles ficavam ali, não dava tempo de enterrar não, viu? Eles apodreciam ali, do lado do colega. O colega continuava atirando e aquele cara que morria ali não dava tempo de enterrar não. As aves vinham para consumir, animais da floresta ali do mato vinham consumir. À noite, ratos comiam aqueles restos de pessoas que estavam ali nas valas. Era o cheiro horrível. O cheiro horrível quando chovia, enchia d'água aquelas valas que várias pessoas já tinham morrido dentro. O máximo que eles podiam fazer era tirar um corpo e jogar fora ali, mas às vezes não dava tempo, não tinha como isso, porque era bala vindo e bala indo, não tinha como, né? Continuando aqui, a vida no campo de batalha, né? Aqui tem um depoimento de um cara, né? Que eu não vou ler esse depoimento, vocês podem ler depois, dois depoimentos, né? Um depoimento aqui de um capitão e um depoimento, não, um depoimento de um soldado da trincheira durante a Primeira Guerra e um depoimento de um soldado americano, é porque o texto aqui, não, é inglês. Era um soldado inglês e um soldado alemão. Dois depoimentos. Mas aqui eu não sei se são esses depoimentos aqui, gente. Eu já até li algum depoimento desses caras. Mas eu acho que eles se maldizem da mesma forma. Eles comentam, eles falam do ambiente, né? Do ambiente que é terrível, né? Vamos ler só esse primeiro aqui. 11 minutos de aula, 12 minutos de aula. O campo de batalha é terrível. Há um cheiro azedo, pesado e penetrante de cadáveres. Olha aí o que eu falei para vocês. Homens que foram mortos no último outubro estão meio afundados no pântano e nos campos de nabo em crescimento. As pernas de soldados ingleses ainda envolto em polainos irrompem de uma trincheira. O corpo está empilhado com outros. Um soldado apoia seu rifle sobre eles. Tá vendo aí? O cara apoia a arma dele em cima do cadáver, gente. Meu Deus. Um pequeno veio de água corre através da trincheira e todo mundo usa água para beber e lavar. É a única água disponível, gente. Meu Jesus, ninguém se importa com o inglês pálido que apodrece alguns passos adiante. No cemitério de Langemarck, os restos de uma matança foram empilhados e os mortos ficaram acima do nível do chão. Meu Jesus, é terrível, gente, uma guerra. É terrível uma guerra. A guerra em caminho do fim. Enquanto a guerra estagnava na frente ocidental e na frente oriental, as tropas alemãs empunhavam pesadas derrotas às tropas russas. Mas em 1917 a Rússia teve que sair da guerra, gente, por conta da Revolução Russa. Aí é quando os Estados Unidos entram na guerra. Por que é que os Estados Unidos entram na guerra? Os Estados Unidos entram na guerra, gente, porque navios alemães vão afundar navios americanos que vão levando mantimento para a Inglaterra, né? Aí os Estados Unidos se zangam e entram na guerra. 1,5 milhão de homens. E aí o negócio afunda mesmo, viu, gente? Aí, quando os alemães o Guilherme II, né? O Kaiser Guilherme II, que era o governante da Alemanha, ele abdica do trono, né? Ele pede para sair do trono, para não ser mais rei. Aí a equipe que fica governando o país por uns dias tá vendo que a guerra não tá dando para eles, né? Eles estão se desgastando muito com a guerra. Eles mandam uma comissão para ir lá na França dizer que vamos acabar essa guerra e vamos se render e pronto. Aí eles aceitam. Então a guerra acaba, né? Aí os Estados Unidos, o presidente, o Wilson dos Estados Unidos,
manda 14 pontos, né, para propor um acordo entre a França e a Inglaterra para não punir a Alemanha e os países envolvidos com a guerra. Tipo assim, para não tomar os territórios, não proibir disso, não proibir daquilo, uma forma democrática de resolver o problema. Só que a Rússia não, a França e a Inglaterra não aceitam. Bota para quebrar no espinhaço da Alemanha. Os outros países que fizeram a guerra também, a Itália, que era uma pobre coitada, que não tinha nada para oferecer, e o Império Austro-Húngaro, que tinha se desfeito, né, tinha se espedaçado todinho, não teve como puni-los, porque foi agregado à Alemanha, então sobrou para a Alemanha. Então a Alemanha todinha recebeu a chibatada, né? Foi proibido de ter exército, não podia ter exército acima de 100 homens, não podia ter tanque de guerra, não podia ter avião de guerra. Navio de guerra teve que pagar 32 milhões de dólares, né, aos países envolvidos na guerra. Então isso acarretou um problema muito sério para a Inglaterra, para a Alemanha, e a Alemanha teve que pagar e futuramente vai nascer uma nova guerra por conta dessas imposições dos países, né? Gente, a tecnologia de destruição também faz armas químicas, né? Armas químicas, gases, né? Que durante a guerra, Primeira Guerra, eles soltavam de aviões lá de cima, gente, para matar as pessoas, gases que intoxicava, queimava as pessoas. Então foi uma perversidade muito grande. Olha aqui, a Alemanha perdeu 1.808.500 soldados. A Rússia, 1.700.000 soldados. A França, 1.385.000 soldados. E assim por diante. Que perdeu menos foi os Estados Unidos, né? Entrou por último, distante. Não tinha nem como os alemães atacar, porque o mar separava, era a principal barreira de proteção dos Estados Unidos, era o mar, né? Então, gente, nós vamos concluir aqui. O mundo após a guerra. É, operários em greve, emancipação feminina, muitas mulheres passaram a aparecer, a fazer movimentos de emancipação feminina, porque era muita mulher na Inglaterra para pouco homem, muita mulher na França para pouco homem, muita mulher na Alemanha para pouco homens, porque os homens tinham morrido na guerra, né, gente? Então esses movimentos surgiram demais. E os governos autoritários foram surgindo para poder controlar os problemas sociais e econômicos que os países tinham adquirido com a guerra. E vários outros países começaram a nascer, né? Aqui cita alguns países, né? Países que foram nascendo, né? Após a guerra, por conta da mudança no mapa. Vamos agora fazer a tarefa, né, gente? Tem a descrição aí que eu vou já lançar no grupo. Valeu!